Eu quero começar então lendo Lucas 9, versículo 18. É um momento único na vida de Jesus com os discípulos. A Bíblia diz que, e aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Respondendo, seus discípulos disseram: João o Batista, outros Elias, e outros ainda que tu és um dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus disse-lhes: e vós? Quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo de Deus. Queridos, esses 2 versículos, 3 versículos, aliás, têm um poder tremendo em nossas vidas. Por quê? Porque aqui Jesus estava se manifestando a sua essência, manifestando aquilo que ele era, e ele estava em busca de respostas. Ele já tinha caminhado um tempo com seus discípulos, a multidão já tinha presenciado os seus feitos, os seus dons, e ele nunca escondeu quem ele era. E é interessante porque, por todos os evangelhos, eu não vou falar disso, mas eu quero pontuar, nós vemos Jesus sempre marcando a sua identidade. E hoje eu quero mostrar para vocês essa importância. Eu quero mostrar para vocês também o que acontece. Semana passada a Lia falou sobre o que constitui a nossa identidade, como a nossa identidade é formada. Então hoje eu quero prosseguir mais um pouco, mostrando o que pode acontecer quando nós nos perdemos. E infelizmente nós vivemos em um mundo, nós vivemos no século 21, e cada dia que passa a gente percebe que as pessoas estão perdendo a sua essência. Cada dia que passa as pessoas estão buscando ser igual às outras. E algo que me deixa impressionada é que Deus, quando te criou, quando nos criou, Ele nos fez de uma forma única e individual. Você é único. Você é um ser único. Eu costumo dizer que quando Deus nos fez, quando Deus te fez, Ele jogou fora a forma. Ele não repetiu a dose. Que maravilha, né? A capacidade, a criatividade, o poder de Deus é tão tremendo que Ele não precisa de réplica. Deus não replicou ninguém. Então olha para a pessoa que está ao seu lado, fala para ele assim: você é único, legítimo, fala. Único e legítimo, porque não tem cópia. Eu sei que tem pessoas que se sentem do Paraguai. Uma vez eu ouvi isso. Bispo, eu não me sinto que eu sou uma pessoa especial. Eu me sinto uma réplica. Eu me sinto uma cópia, sabe? Aquelas cópias da Feira do Paraguai. Eu falei, sei. Sabe aquelas bolsas? Sei, querida, do que você está falando. É verdade. Muitas vezes ela queria descrever o sentimento que ela tinha, perguntando como ela se sentia a respeito de si mesma. E muitas vezes é o que nós encontramos. Muitas vezes as pessoas não declaram isso, mas é o que elas carregam.
elas não entendem que elas foram moldados de uma forma única. E os cientistas têm mostrado, através da ciência, de pesquisas, que nem os gêmeos univitelinos, gerados na mesma placenta, no mesmo óvulo, eles podem ter traços, o DNA idêntico, mas acaba tendo alguma diferença. Principalmente porque a digital desses gêmeos não são idênticas. Por quê? Porque Deus não fez cópias. Quero ouvir um amém. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Nunca houve, nunca haverá alguém como você. Você é único. E nós precisamos entender isso. Entender o propósito de Deus para nós, para que nós possamos viver plenamente aquilo que Deus preparou para nós. Então, como eu disse, é uma lástima, porque a nossa sociedade trabalha para massificar, trabalha para que as pessoas gostem das mesmas coisas. E quando aparece alguém com um gosto totalmente diferente, ela é olhada de lado. Não, eu não gosto disso. E as pessoas, como você não gosta disso? Claro, no mundo você vai encontrar muita gente que gosta do que você gosta. Mas a beleza deste mundo é a variedade. Amém, queridos? Não é ser igual. E as pessoas muitas vezes, por causa do conforto que isso dá, nos relacionamentos que eles começam a desenvolver, relacionamento no namoro conjugal, com seus filhos, eles tendem a pôr a pessoa na sua forma. E eu entendo por quê. Porque é mais fácil eu lidar com algo que eu conheço. É mais fácil lidar com algo parecido comigo. Mas, queridos, todos nós, na nossa caminhada, somos ou um botão de flor para as mulheres, ou um broto de uma planta para os homens, que eu sei que vocês não vão querer ser flor. Vão querer ser flor, já conheço vocês, tá? Ou uma planta, o broto de uma planta, uma flor fechada, o broto. Por quê? Porque a essência do que nós somos está ali. E existe um processo de abertura, de autorrevelação, que os especialistas da área de saúde mental, eles chamam de dinâmica da personalidade humana. Eles falam que existe então um dinamismo, a pessoa nasce e se desenvolve, se tornando um ser adulto, com suas próprias vontades, com a sua diferenciação. Eu quero dar um nome para essa dinâmica da personalidade humana de tornar-se. E eu quero te dizer que tornar é melhor do que ser, e ser é melhor do que ter. Vamos explicar. O ser alguém, eu já alcancei, é estático. O tornar é algo dinâmico. E eu quero te dizer hoje que você ainda é um protótipo. Nós não desenvolvemos. Eu falo que esta vida é pequena. 80, 100 anos, se Deus nos der graça, amém? A medicina está prometendo isso, né? É um espaço de tempo muito curto para que a gente possa desenvolver tudo que Deus colocou dentro de nós. Mas é interessante, gente, que os homens, os seres humanos, estão interessados principalmente naquilo que eles têm, naquilo que eles são. E eles perdem de vista o que eles podem se tornar. Então, quando Jesus chega para os seus discípulos, eu achei isso tão
bacana. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele faz a pergunta segundo a ótica do homem. Quem dizem que eu sou? E depois nos evangelhos, Jesus desce para a linguagem e para a vivência ali dos seus discípulos. E ele começa a declarar o tempo todo, como eu disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Fazendo o quê? Pontuando aquilo que ele era. Mas a coisa mais importante na vida de Jesus era o que ele se tornaria, era o nosso Salvador. Amém? Então Deus tem reservado para você ainda o seu melhor. O seu cônjuge ainda não é tudo que ele pode ser, ele vai se tornar. Você não é tudo aquilo que Deus planejou, mas você pode se tornar. Então Jesus faz a pergunta tão importante: quem diz os homens que eu sou? Ele faz essa pergunta não porque ele tinha dúvida de quem ele era. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha, de onde ele veio, e ele sabia o que ele iria se tornar. Mas será que seus discípulos sabiam? Não. O único que respondeu alguma coisa, ou o correto, todos tatearam. Por quê? Porque todos falavam do que eles ouviam. E eu fiquei pensando, o que as pessoas dizem sobre você? Qual é a marca que a minha vida tem deixado? Eu tenho passado por este mundo e a marca que eu deixo. Só Pedro tinha uma resposta pronta, porque as pessoas estavam muito voltadas para o que Jesus tinha para oferecer, e não pelo que ele era ou podia se tornar. Porque o que a pessoa tem, você pode ser beneficiada. Como eu disse, infelizmente, muitas vezes nós vivemos uma vida muito diferente daquela que Deus planejou para nós. Você sabia disso? Eu tenho descoberto isso. Infelizmente, nós vivemos no que eu vou chamar, e eu vou explicar para vocês, no que eu chamo, vivemos num estado de sequestro emocional. O sequestro emocional, ele é parecido com o sequestro físico. O sequestro emocional, assim como acontece no físico, a pessoa é afastada da sua realidade. Ela começa a viver em cativeiro. Tiram ela do mundo que ela pertencia, das pessoas que ela amava, do que ela conhecia, e afasta aquela pessoa daquela função que ela exercia, e ela se perde fisicamente. E acontece também, muitas vezes, emocionalmente. As pessoas perdem no decorrer da vida sua identidade real. Aquela marca que Deus colocou em você, que só você tem. Você sabia disso? Você tem algo de especial, que só você tem. E esse estado de sequestro emocional faz com que essa pessoa sequestrada fique privada de si mesma, daquilo que ama. Ela já não sabe mais quem ela é, com o passar do tempo. Ela não sabe mais do que ela gosta. Cativeiro emocional é a negação do seu direito de ser. Eu gostei disso aqui. Eu escrevi e eu mesmo gostei. O direito de ser, existir e se tornar.
Bem filosófico, né? Então, quando eu estou em cativeiro emocional, quando eu não sou livre para viver tudo aquilo que Deus planejou, toda a minha essência, eu vivo em negação do que eu sou, né? Do ser, do existir e do se tornar. E com o tempo, querida, as pessoas vão se esquecendo de si mesmas, sabe? Elas começam a viver tanto para agradar o outro, ela começa a viver tanto para ser amada pelo outro, ser aceita, que ela entra num processo de sequestro, de esquecimento do seu ser, do seu self. Porque a identidade, queridos, nos revela quem nós somos. Isso é tão claro, porque você chega num lugar, se a pessoa quiser sua identificação, o que ela pede? Identidade. E sua identidade tem que ser igual a quem? Você, a foto que está ali não pode ser de outro, a foto tem que ser sua. Por quê? Porque aquela identidade é uma representação daquilo que você é perante os homens, legalmente. A identidade revela, assim como sua identidade, carteira, estabelece uma autenticação daquilo que você é. E ao mesmo tempo ela promove uma separação. Por quê? Afirmar, querido, que eu sou Maria Lúcia, espontaneamente, naturalmente eu estou dizendo que eu não sou Luciana, apesar dos nomes ter uma similaridade. Mas eu não sou Luciana. Quando eu digo que eu sou Maria Lúcia e não sou Luciana, eu estou me identificando. E é essa identidade que Deus quer que você cultive no seu dia a dia. Que você passe a buscar aquilo que você é. A marca que Deus colocou em você. Mas, bispo, um dia eu descobri, eu ouvi isso muito em consultório, que o que eu sou não agradava aos outros. Então, o que eu fiz? Eu entrei em um sequestro. Eu estou dando nome, ela não falou isso, mas ela entrou em um sequestro emocional, ela se sequestrou. Ela se privou da sua potencialidade. Para quê? Para poder agradar os outros. E é interessante, queridos, porque no nosso andar com Deus, o tempo todo nós reivindicamos o que somos e ao mesmo tempo renunciamos o que não somos para nos tornarmos a cada dia a imagem de Deus. Amém, queridos? A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sabe o que significa isso? Imagem fala do exterior. Semelhança fala do interior, do seu espírito. Nós não fomos criados simplesmente, não. Deus fez questão de ter similaridade com a sua criação. Isso não é maravilhoso? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é a imagem de Deus. Lembre-se disso. A identidade estabelece limites do que você é e do que você não é. E eu quero começar a fechar esse assunto fazendo a seguinte pergunta para você. O que ou quem roubou você de si mesmo? Que situação você passou na sua vida ou você está passando que você abriu mão daquilo que você é? É uma pergunta para você pensar. O que está te aprisionando? Normalmente, o que mantém a pessoa refém é o quê? É uma palavra muito poderosa. Um sentimento, sabe qual é? Medo.
ela fica em confinamento, ela fica em estado total de sujeição. Por quê? Porque ela tem medo. E o medo, a Bíblia diz, produz tormento. O medo gera culpa, o medo gera insegurança. Forte, né, gente? O medo nos faz escravos, querido, e coloca você numa relação de domínio. Toda relação de domínio é estabelecida pelo medo. Então, muitas vezes os pais criam seus filhos, não é através do respeito recíproco. Eles criam seu filho que o respeita por causa do medo. Muitos talvez foram criados assim, porque era a forma que seu pai sabia de desenvolver. Se eu, por exemplo, temo o escuro, se eu temo dirigir um carro, se eu temo nadar no mar, porque eu tenho medo do mar, ou mesmo andar de avião, eu tive muitas pessoas em consultório com pânico de voar. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão vivendo um sequestro emocional, porque ela está atribuindo a este medo, a essas coisas, mais poder do que ele mesmo tem sobre eles. Vocês concordam? Então, aquilo que te aprisiona é muito mais poderoso do que você. Interessante, queridos, porque Jesus veio para nos libertar da prisão, principalmente da prisão do medo. Por isso que eu toquei no medo. Porque Adão, quando Deus o procurou no jardim do Éden, Adão, onde estás? E ele respondeu o quê? Tive medo. Tive medo. E o medo me levou a esconder de ti. E nós continuamos a repetir isso. Queridos, quando você sabe que o resgate foi pago, acontece, deveria acontecer conosco, o que acontece com uma vítima de sequestro físico. Então, o fato do sequestro, do resgate ser pago, manifesta que você é amado e querido. E aí é assim que Jesus quer que você se sinta, é assim que Deus quer. Então, quando você sabe que o seu resgate foi pago, e você aceita ser amada, ser querida por Deus, sabe o que vai acontecer com você? Vai cessando a insegurança do cativeiro. E eu quero te falar uma coisa: ninguém sai de um cativeiro emocional e acabou. Não, é um processo. Pessoas que ficam sequestradas, elas precisam de um processo de adaptação. Elas precisam de um processo de restauração. E emocionalmente é assim. Ela precisa organizar a vida. Ela precisa reaprender a viver em liberdade. Foram tantos anos, afinal, em sequestro. As pessoas vêm para a igreja, queridos, aceitam Jesus, e foram tantos anos de destruição nas drogas, no sexo ilícito, na bebida. E elas desaprenderam a ser elas, desaprenderam a viver em liberdade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque você acostuma, viu? Com a prisão. E aí o que acontece? Começa um novo aprendizado. E a gente começa a viver e entender agora o final do versículo, dos versos de Lucas 9. Vamos lá. Vai para o 21. E quando Jesus diz: Tu és o Filho de Deus, versículo 21 diz: E, admoestando-os, mandou que a ninguém se referissem a isso.
Jesus não queria ser apresentado, Jesus queria ser reconhecido. Amém? 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. É necessário que ele seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. É necessário que ele seja morto, ele sabia o que esperava. E é necessário que ele ressuscite ao terceiro dia. Agora olha o versículo 23, gente. Você vai entender isso aqui como você nunca entendeu. E dizia a todos os seus discípulos: se alguém quiser seguir os meus passos, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. O que Jesus estava querendo dizer? As pessoas interpretam esse versículo de uma maneira muito errada. Eles acham que quando Jesus manda você negar a si mesmo, Ele está mandando você negar a sua identidade, quem você é. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo, comece a negar em si mesmo todas aquelas coisas que impedem você de tornar aquilo que Deus projetou para você. Deixa morrer aquilo que não é condizente com a sua vida com Deus. Tome a sua cruz, porque não é fácil. A vida cristã é uma vida de morte e de ressurreições. Amém? Nós morremos todo dia, morremos para a carne. Mas você não pode ter só morte. É preciso que haja também ressurreição. E ele diz: tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear ou ganhar o mundo todo, perdendo-se, olha que coisa tremenda, ou prejudicando-se a si mesmo? Aqui eu volto, fechando com vocês com o que eu falei no início. O que adianta o homem dedicar toda a sua vida para o ter e não ser aquilo que Deus planejou? Eu quero que você se coloque em pé.